Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar de glomerulonefrite rapidamente progressiva, também chamada de glomerulonefrite crescêntica ou glomerulonefrite proliferativa extracapilar. Aqui são os assuntos que vamos falar. Vamos falar da GNRP, propriamente dita, e vamos falar dos 3 grupos em que ela é classificada. A GNRP ela é definida por uma síndrome nefrítica que, independentemente da causa, evolui para a falência renal com evolução acelerada e fulminante, e que, se não fizer o tratamento precoce, acaba caminhando para o estado de rim terminal em semanas ou meses. Em outras palavras, a GNRP não tratada evolui em muito pouco tempo para a esclerose de quase todos os glomérulos, além de fibrose túbulo-intersticial generalizada, um estado de falência irreversível dos rins, tornando necessária a diálise ou transplante renal para que o paciente sobreviva. O quadro clínico pode ser de início abrupto ou, mais comumente, de início subagudo, e em seguida com evolução acelerada. Apresenta importante oligúria, que muitas vezes evolui para anúria, um sinal de lesão glomerular gravíssima. Em muitos casos, os únicos sintomas do paciente são os da síndrome urêmica, ou seja, insuficiência renal grave, identificados quando a taxa de filtração glomerular torna-se inferior a 20% do normal, com elevação da creatinina além de 5 mg decilitro. Podemos citar como exemplos a encefalopatia, a pericardite e o sangramento urêmico. Todos são indicativos de diálise de urgência. Se um paciente com GNRP for submetido à biópsia renal na fase precoce, provavelmente se encontrará a formação dos chamados crescentes, em mais de 50% dos seus glomérulos renais. Os crescentes são formações expansivas que se estabelecem no interior da cápsula glomerular, ou de Bowman, e rapidamente invadem o espaço das alças glomerulares e desestrutura toda a arquitetura dos corpúsculos renais, ou de Malpique. Eles são formados pela migração de monócitos através de alças capilares lesadas para o interior da cápsula de Bowman. Por isso, podemos considerar a lesão capilar glomerular o evento inicial causador dos crescentes. Também ocorre a passagem de fibrinogênio para a cápsula de Bowman, e sua conversão em fibrina propicia a sustentação e o crescimento de toda a estrutura. Posteriormente, ocorre a migração de fibroblastos do interstício periglomerular para o espaço capsular final. O crescente inflamatório ou celular se converte num crescente fibroso, com perda glomerular irreversível. A GNRP pode surgir em consequência a uma série de doenças sistêmicas, ou então aparecer como complicação ou evolução natural de uma glomerulopatia primária. Como podemos ver, ela também pode ser causada por medicamentos, como allopurinol, depenicilamina, rifampicina e hidralazina. A GNRP pode ser classificada em 3 grandes grupos, de acordo com o mecanismo patogênico e os achados laboratoriais. São eles: tipo 1, GNRP por depósitos de anticorpo anti-MBG, tipo 2, GNRP por depósitos de imunocomplexos, tipo 3, GNRP paucimunes. A divisão desses 3 grupos é importante, pois o prognóstico e o tratamento geralmente são diferentes entre eles. Vamos falar detalhadamente de cada um desses grupos. Mas primeiro, vamos entender alguns conceitos básicos. A biópsia renal é o exame considerado padrão ouro para o diagnóstico e classificação da GNRP, em especial o padrão de imunofluorescência indireta. No caso da glomerulonefrite antimembrana basal glomerular, a IF demonstra um padrão linear. Na glomerulonefrite por imunocomplexo tipo 2, o exame revela um padrão granular. Na glomerulonefrite paucimune tipo 3, a IF mostra pouco ou nenhum depósito imune. Outros exames que auxiliam na classificação da GNRP são os exames sorológicos. Temos o anticorpo anti-MBG elevado na GNRP tipo 1, representados aqui pela glomerulonefrite anti-MBG e síndrome de Goodpasture. Quando o C3 e CH50, complemento sérico, está reduzido, podemos dizer que a GNRP é tipo 2, ou seja, glomerulonefrite por imunocomplexos. E quando o ANCA, o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, é positivo, podemos dizer que a GNRP é tipo 3, representada pela glomerulonefrite paucimune ou relacionada à vasculite sistêmica. Agora que já falamos dos conceitos básicos, vamos falar detalhadamente de cada classificação, começando pela tipo 1, a glomerulonefrite anti-MBG e a síndrome de Goodpasture. Esse é o tipo mais raro e está associado aos anticorpos antimembrana basal glomerular, MBG. Esses autoanticorpos são específicos contra a cadeia alfa-3 do colágeno tipo 4
encontrada apenas na membrana basal dos glomérulos e dos alvéolos pulmonares. O ataque desses anticorpos à membrana basal desencadeia um processo inflamatório grave, que pode se manifestar como uma GNRP com ou sem um quadro de pneumonite hemorrágica. Mais da metade dos pacientes, além da síndrome glomerular, apresentam uma síndrome hemorrágica pulmonar. Esses pacientes, por definição, possuem a síndrome de Goodpasture. E os que apresentam apenas a síndrome glomerular, dizemos que eles têm uma glomerulonefrite anti-MBG primária, correspondendo à glomerulonefrite crescêntica tipo 1 idiopática. A síndrome de Goodpasture acomete basicamente homens jovens, entre 20 e 30 anos, com uma relação masculino-feminino de 6:1. Está associada ao marcador genético HLA-DR2 e tem relação com história de tabagismo, infecção respiratória recente ou exposição a hidrocarbonetos voláteis. A hemorragia pulmonar geralmente precede a glomerulite por semanas a meses, e a hemoptise é o sintoma predominante. A radiografia de tórax mostra infiltrado alveolar bilateral difuso, correspondendo à hemorragia alveolar generalizada. O teste de difusão do monóxido de carbono pode distinguir a hemorragia pulmonar de outras causas de infiltrado alveolar, como pneumonia e edema. Na hemorragia, há um aumento da difusão desse gás, ao contrário das outras causas de ocupação alveolar. O motivo é a presença de hemácias no interior dos alvéolos. A hemoglobina dessas células capta o monóxido de carbono. Uma anemia microcítica hipocrômica pode se associar à síndrome, devido à perda de ferro para os alvéolos. O diagnóstico diferencial deve ser feito com as outras causas da chamada síndrome pulmão-rim, caracterizada por hemoptise mais glomerulite. Como exemplo, temos a leptospirose e algumas vasculites sistêmicas. Nas provas de residência, as causas mais pedidas dessa síndrome são a síndrome de Goodpasture, granulomatose de Wegener, poliarterite microscópica e lúpus eritematoso sistêmico. A síndrome glomerular se manifesta como uma GNRP clássica, de evolução mais fulminante e de pior prognóstico. A pesquisa do anti-MBG no soro é positiva em mais de 90% dos casos e cerca de 40% dos pacientes também apresentam um ANCA positivo, que pode indicar a coexistência de uma vasculite sistêmica. O padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia renal, onde vamos observar o padrão linear na imunofluorescência indireta, com mais de 50% dos glomérulos apresentando crescentes. A glomerulonefrite anti-MBG primária atinge uma faixa etária mais tardia, de 50 a 70 anos, e ao contrário da síndrome de Goodpasture, e predomina no sexo feminino. O quadro renal é idêntico à síndrome anterior. O tratamento específico deve ser iniciado precocemente. Caso contrário, os pacientes evoluem com rins em estágio terminal, dentro de 1 ano, necessitando de diálise ou transplante renal. A terapia deve ser feita com plasmaférese diária ou em dias alternados, até a negativação do anti-MBG no soro. Esse é o ponto mais importante do tratamento. Junto com a plasmaférese, devemos acrescentar prednisona, 1 mg quilo dia, e um imunossupressor, que pode ser a ciclofosfamina ou a azatilprina. Essa última é utilizada principalmente na terapia de manutenção. Durante todo o tratamento, devemos monitorar os anticorpos anti-MBG para avaliar a resposta à terapia. Se o tratamento for iniciado antes da creatinina plasmática ultrapassar o valor de 5 mg decilitro, podemos esperar um bom prognóstico, com uma sobrevida renal de aproximadamente 90%. O transplante renal é viável, mas devido à possibilidade de recorrência, recomenda-se realizá-lo somente após a negativação do anti-MBG por pelo menos 2 a 3 meses. Esse tópico é só para lembrar que quase metade dos casos de GNRP tem como causa uma glomerulite por imunocomplexos, que pode ser idiopática, infecciosa ou pós-infecciosa, como a glomerulonefrite pós-estreptocócica, que a gente viu na aula 2. Para quem não viu, eu vou deixar o card aqui em cima. Ou relacionada a doenças sistêmicas, como lúpus eritematoso sistêmico. O quadro clínico é de uma GNRP clássica, porém com uma queda de complemento sérico do C3 e CH50, com anti-MBG e ANCA negativos. A biópsia mostra um padrão granular na imunofluorescência indireta, com depósitos de IgG e C3, principalmente. Nos casos de nefrite lúpica, o tratamento deve ser feito com corticoide, impulsoterapia e imunossupressores. O último tipo é o tipo 3, a GNRP paucimune.
corresponde a quase metade dos casos de GNRP e nos adultos velhos é a forma mais comum. Pode ser idiopática, quando limitada ao rim, ou fazer parte de uma vasculite sistêmica do tipo poliarterite microscópica ou granulomatose de Wegener. Clinicamente, não há diferença em relação às outras causas de GNRP, a não ser sinais de uma vasculite sistêmica. O dado mais importante para o diagnóstico é a pesquisa do ANCA, anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, que está presente na maioria dos pacientes, geralmente em altos títulos. O ANCA, na verdade, não é um único anticorpo, mas representa qualquer anticorpo que se ligue ao citoplasma de neutrófilos humanos. No caso da paucimune idiopática, o antígeno principal é a mieloperoxidase, que se concentra na região perinuclear do neutrófilo. Nesse caso, o padrão do exame é o P-ANCA, P de perinuclear. No caso da granulomatose de Wegener, o antígeno-alvo é a proteinase 3, que está presente de forma homogênea pelo citoplasma do leucócito. Nesse caso, o padrão é o C-ANCA, C de citoplasmático. No caso da poliangeite microscópica, geralmente temos o padrão P-ANCA, mas o C-ANCA também pode ser encontrado. A biópsia renal mostra uma glomerulonefrite proliferativa, geralmente focal e segmentar, apresentando áreas de necrose fibrinoide e crescentes em mais de 50% dos glomérulos. A imunofluorescência indireta não revela imunodepósitos. O tratamento deve ser feito com corticoide e imunossupressores, semelhante à glomerulonefrite por imunocomplexos. Então é isso, pessoal. Recomendo que assistam a aula 1 e a aula 2 também, para que entendam tudo direitinho. Se inscrevam no canal para acompanhar as aulas, temos aulas toda semana, e curtam os vídeos para ajudar.